Olá, o Visão Trabalhista Entrevista está no ar. Hoje, para detalhar as mudanças na Previdência que estão nos planos do governo Temer. Algumas delas já estão em vigor, como o chamado pente fino no auxílio-doença e nas aposentadorias por invalidez. Outras estão em análise, mas as primeiras notícias não são nada boas, como é o caso da reforma da Previdência. É que Temer pretende estabelecer uma idade mínima e aumentar o tempo de contribuição. A gente tem de lutar contra todos esses ataques e, para isso, é importante entender essas propostas. Para nos ajudar nessa tarefa, a gente conversa hoje com dois representantes, dois diretores do Sindicato dos Servidores da Previdência e com Carlos Aparício Clemente, que é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Gente, primeiro, muito obrigada pela presença aqui de vocês. Para nós é sempre muito importante e contar com a participação de pessoas que estão vivenciando esse lado da Previdência, que para muito trabalhador parece um enigma, né? Infelizmente, a gente estava conversando em off, muitas vezes quando o trabalhador vai lá requerer o seu direito porque ele lutou, porque ele contribuiu, muitas vezes a gente tem a noção de que aquilo não é feito para o trabalhador, porque tem um monte de empecilho, um monte de suspeitas em cima de quem contribuiu. E aí, em relação a essa questão, a gente tem a história do tal do pente fino, que eu não sei se todo mundo que está nos assistindo sabe o que é isso, mas o governo Temer, uma das primeiras medidas que foi colocada foi para o beneficiário de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez há mais de 2 anos, que esse pessoal teria que voltar para passar por uma nova perícia para ver se realmente eles ainda têm o direito aos benefícios. E aí eu queria já saber de você, Valdir, como que tem sido essa convocação e quais que são os critérios para chamar esse pessoal para fazer essa reavaliação? Veja bem, isso daí não é uma coisa nova, né? Já está previsto na Lei 8.213 a revisão a cada 2 anos dos benefícios por incapacidade. O que acontece é que a Previdência até hoje não tinha mecanismo para fazer isso, e o governo agora atualmente, até por uma questão de tentar economizar, ele está passando o pessoal nesse chamado pente fino, mas que existe, na verdade, na Lei 8.213, como eu já disse, e como vai funcionar dessa forma? Todos que tiverem abaixo de 60 anos de idade, tiverem um benefício por mais de 2 anos, terão que ser revistos, sim. Os primeiros vão ser os judiciais, tá? E depois os que estão há um tempo aí. Tá? Então, essas pessoas vão estar ligando no telefone 135, tá? Agendando a perícia, o dia da perícia para comparecer, né? Então, é importante sempre deixar atualizado o endereço, porque as pessoas vão ser convocadas, elas recebendo a convocação, elas vão ligar no telefone 135 e agendar o dia para se passar na perícia. Então, é importante mostrar que, durante esse tempo, ela teve uma continuidade no tratamento dela. Okay? Agora, o que intriga, uma das coisas que intriga, a gente entende a necessidade de acompanhar o benefício, de acompanhar se realmente, porque não vamos ser ingênuos, às vezes pode acontecer realmente de alguém estar recebendo indevidamente, mas intriga, por exemplo, uma notícia recente divulgada na imprensa de que as perícias, elas normalmente, para que elas sejam agendadas, elas levam tempo. O trabalhador fica esperando para que aquela perícia aconteça. E aí a convocação está chegando agora para esse caso pente fino, que a gente está tendo a notícia pela grande imprensa é que há possibilidade da perícia ser marcada já para o dia seguinte. E aí essas perícias têm que acontecer necessariamente antes do agendamento das perícias normalmente agendadas por longo do dia. A perícia de revisão vem em primeiro lugar em relação às outras perícias. Clemente, queria saber o que os metalúrgicos de Osasco estão achando dessa prática, dessa forma de controle está sendo usada dessa maneira. Primeiro, acho que a pergunta vem bem a calhar no momento atual, não é? Eu lembro que na última greve dos peritos da Previdência Social, eles reclamavam que não conseguiam atender os segurados, né? Tinha muita gente para marcação de perícias e fazia um enfrentamento enorme na sua greve. Agora,
o governo fez uma proposta para aqueles que aderirem a fazer a revisão de perícias, recebem, primeiro fazem as perícias da revisão. Então, são 4 perícias diárias da revisão, que são as primeiras, recebendo por perícia R$ 60, então, no mínimo R$ 240 por dia, podendo chamar perícias para sábado, fazendo até 20 perícias no dia, 20 perícias, R$ 1.200, quer dizer, vai colocar à disposição do perito que entrar no esquema da revisão uma remuneração adicional por mês de R$ 8.000 a R$ 10.200. Os cálculos já feitos na praça. Agora, o grande problema, claro, é um direito de fazer a perícia, estava na lei, não tinham tempo para fazer, mas o grande problema é que muita gente que precisa fazer a sua perícia para entrar em benefício, para conseguir um afastamento legal, para conseguir uma aposentadoria especial, não está conseguindo. Quer dizer, então, primeiro eu faço o extra para depois fazer o normal. Então, tem alguma coisa muito estranha no meio disso tudo. Quer dizer, tem dinheiro para convocar o segurado para fazer, vamos dizer, esta perícia do pente fino, mas não tem recurso para manter a máquina da Previdência Social funcionando a serviço do segurado e a serviço do sistema previdenciário. Agora, Áureo, vocês também atuam na frente parlamentar em defesa da Previdência, e aí, o X da questão, uma das alegações para a reforma da Previdência é que precisa conter um rombo, né? E aí a gente vê esse dado que o Clemente está trazendo de 8 a 10 mil extras por perito. Eu vou deixar no ar já para o próximo bloco, porque o tempo corre e a gente já está no final desse primeiro. Mas como que é possível? Não tem uma contradição aí? Vamos segurar para o próximo bloco, porque a gente quer simplesmente entender as medidas e cobrar, né, que o segurado tenha o seu direito garantido. É isso que a gente quer enquanto trabalhadores e que tem direito a todo esse sistema. Fica com a gente para o próximo bloco. Olá, estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista, hoje falando de reforma da Previdência, do tal pente fino que está sendo feito em relação a quem recebe o auxílio-doença e é aposentado por invalidez, e muito mais que pintar aqui na nossa conversa com o Clemente, do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, e com o Áureo Valdir, que são do Sindicato dos Servidores da Previdência Social. Obrigado. E aí, no último bloco, eu deixei uma pergunta no ar, justamente em relação a essa contradição aparente. Vai pagar até R$10.000 para o perito olhar, vigiar, para ver se está sendo pago corretamente o benefício, e a alegação da reforma da Previdência de que é deficitária, precisamos cortar gastos, mexer em direitos. Por favor, Áureo. Bom, primeiramente agradecer a essa oportunidade com o Sindicato dos Metalúrgicos e a TV Osasco da gente estar debatendo sobre esse tema, que é um tema que interessa muito à população, ao trabalhador em geral, e num momento como esse que nós estamos passando. E a questão do déficit, como você falou, não é de hoje que se fala em déficit da Previdência Social, sobretudo o INSS. Porém, há muita mistificação no tema, né? Quando você fala em déficit, propriamente o pessoal fala somente na área do INSS, que é que paga os benefícios. Porém, não se fala no custeio, do que é o custeio da Seguridade Social, que é o tripé: saúde, assistência social e previdência social, o INSS, o que paga os benefícios. E isso, provadamente, por estatística, não sou eu que estou dizendo, mas várias estatísticas mostram de que a Seguridade Social, no seu todo, ela não é deficitária. Pelo contrário, ela é superavitária, né? Então, já há muito tempo, essa arrecadação, que é da área da Seguridade Social, ela sempre teve superávit. Porém,
propala-se, os diversos governos, as diversas dificuldades só se colocam na casa da Previdência, ou seja, na hora de pagar os benefícios. E essa é uma ideia comprada, inclusive, pela grande imprensa que difunde essa ideia de que está indo para o ralo, precisamos salvar. Sem dúvida. Aí não se fala, quando você fala na questão do custeio, que é o COFINS, né? Que são as várias maneiras de arrecadação. Por exemplo, um espetáculo paga para a Previdência Social ou para a Seguridade Social, paga um imposto que é para a Seguridade Social. Uma partida de futebol tem no seu borderô também destinado uma quantia que vai para a Previdência Social, né? Além da arrecadação do próprio segurado, propriamente dito, dos trabalhadores, de patrões, enfim, os prognósticos de loterias, né? Também destinam uma parcela. Então, a arrecadação, no geral, ela é uma arrecadação superavitária. Então, não se pode estar propalando, e aí, quando você ouve, a gente desconfia realmente, né? Falar em déficit, porque o déficit somente está ligado à questão de você reduzir o custo com os benefícios, que é a parte que mais interessa ao trabalhador e que interessa ao trabalhador. E é porque a gente sempre tanto contribui, né? Com certeza, e ela virou contributiva, né? A partir de 88 é por contribuição, antes era por tempo de trabalho, né? Aí passou-se por contribuição. E mesmo assim, digo tranquilamente, ela é superavitária e se a gente combater, por exemplo, o desemprego, se a gente potencializar a fiscalização, né? Porque com toda essa propalação do déficit, não se fala na cobrança, né? Os diversos refis, que são esses programas para se cobrar dívidas, né? De grandes empresas, enfim. Esses diversos refis não levam em conta isso. Da mesma forma, a gente pode estar dizendo que aquela política, ou as várias políticas governamentais que visam incentivar as empresas, né, fazendo com que ela tenha no caso seria uma renúncia fiscal propriamente dita, ou seja, uma lei de incentivo em baixar sobre a folha de pagamento a imposição desse imposto. Isso faz com que a gente perca também, ou a Seguridade Social perca a arrecadação, através desses vários incentivos dados. E a contrapartida, que seria a questão de você aquecer o mercado com novos empregos, a gente está vendo hoje na prática que, depois de decorrido, não houve. Né? Depois de decorrido essa política. Agora a gente já sabe que o rombo não existe, só que isso é colocado para a população tanto na forma do discurso como existente e quanto na forma da prática. Um outro exemplo que os sindicatos, a vivência nossa é muito maior dos sindicatos metalúrgicos, tem se defrontado, por exemplo, a questão das próteses. Lá no sindicato a gente tem o caso de 2 companheiros de que precisam das próteses e não estão encontrando o atendimento necessário. E aí isso também ajuda a reforçar, está em crise mesmo, né? Clemente, conta um pouco o que é essa problemática do nosso companheiro. Compreendi. Acho que uma coisa interessante da Previdência, você falou muito bem o lado da forma da arrecadação, quer dizer, tem um sistema de arrecadação muito legal, muito diversificado. Falta controle social, é uma caixa preta, sem controle social a Previdência. Mas, para o lado dos gastos, né, eu queria levantar um outro gasto, mas esse da prótese. A gente teve notícia de que, na hora de fazer a contratação de prótese óssea, pessoas que perdem partes do corpo, têm amputações, e precisam ter essas partes protetizadas, uma mão mecânica, um braço mecânico, assim por diante. Mas a gente teve notícia que já há alguns anos houve uma enorme fraude de superfaturamento de fornecedores de próteses dentro da agência de Osasco. Eu sei que tem outras, mas vou citar Osasco, que estamos próximo daqui. Mas coisas assim, escandalosas, que foi denunciado ao CAD, né, que é da área de Direito Econômico, ao Ministério Público Federal, e, em vez, então, coisa provada, 11 fornecedores, que, é claro, o fornecedor se beneficia e quem faz a prescrição dentro da Previdência também. Então, tem esse rolo.
Mas, agora, os trabalhadores que precisam de ter próteses ou órteses dentro da gerência de Osasco, por exemplo, não conseguem a prescrição aqui. A gerência fala isso é um problema de força maior. O gerente regional, o gerente executivo, o senhor Glauber, fala, olha, nós não temos orçamento. Mas, na verdade, o que está por trás é não ter recursos, porque houve fraudes, em vez de punir os fraudadores, cortam o serviço para o segurado. Então, tem várias pessoas em situação, principalmente gente amputada com mãos, gente amputada com pernas, pés, e que precisa, vamos dizer, ter esse mecanismo para poder estar profissionalmente, né, trabalhando e socialmente vivendo até a sua morte. Vivemos esse problema nesse momento aqui na região. É uma problemática que a gente tem que conhecer e tem que saber quais são os fatores que estão influindo para a gente cobrar as autoridades, quem tem responsabilidade sobre isso e também fiscalizar. E aí a gente vai dar continuidade nessa questão no próximo bloco. Fica com a gente. O último, já. Olá, estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista para o nosso último bloco desse papo, que com certeza vai continuar em outros programas, porque as ameaças, os ataques estão colocados a um dos principais direitos do trabalhador e da sociedade, que é o atendimento no todos os serviços que fazem parte da Seguridade Social, e hoje especificamente a gente está falando da Previdência, do direito à aposentadoria, do direito a você ter um benefício quando você se acidenta, e tudo isso está sendo colocado em xeque. E no último bloco a gente falava também da questão das próteses, que é um direito que o trabalhador vem tendo dificuldade. A gente conhece aqui em Osasco, por exemplo, 2 casos entre os metalúrgicos que simbolizam essa dificuldade. E aí, Valdir, eu queria que você colocasse para a gente essa dificuldade, vocês como servidores, vocês conhecem? Qual que é a informação que vocês têm a respeito disso? Olha, Cris, para ser sincero, a gente não tinha notícia dessa fraude. Era desconhecido por mim, talvez pelo Áureo também. Uhum. Mas acreditamos que os contratos têm de ser revistos, têm que ser transparentes, isso não só na área da Previdência, como na área da saúde total, né? Porque a Previdência é da área social. Então, se existe um programa de reabilitação, ele tem que ser o mais sério possível, o mais sério possível. E os contratos têm que ser transparentes para toda a sociedade, né? Quando você perguntou da MP 739, a questão da gratificação aos médicos, o governo fez aí, colocou uma barreira, colocou um conflito entre administrativo e médico, por exemplo. Porque o médico vai receber R$60 por perícia realizada no próprio horário de serviço, né? Coisa que o administrativo, que vai ter um trabalho talvez maior ainda, de mexer com papéis, vai ter recurso, vai ter revisão, vai ter apurações de fraudes, tudo, o administrativo não irá receber, por nada por isso. Apesar que o sindicato acha ilegal de você receber uma bonificação no horário de serviço, né? Essa questão tem que ser discutida, tem que ser levada a toda a sociedade para discutir isso. A ideia de fazer a revisão é correta, está previsto na lei, a gente não é contra isso. Tem benefícios que realmente, existem beneficiários que realmente vão voltar a trabalhar porque já não estão mais incapazes, já conseguem trabalhar. Inclusive, tem muitos casos que o INSS, após fazer averiguações, percebe isso e sustenta e tem esse levantamento de averiguação para verificar se a pessoa está trabalhando. E se perceber que ela está trabalhando, ela vai voltar ao mercado do trabalho. Para isso existe o telefone 135, onde se o INSS não correu atrás dessa informação, ainda a pessoa pode fazer denúncia para verificar se a pessoa está trabalhando ou não. Alguém que tem conhecimento que uma pessoa aposentada por invalidez está trabalhando, pode denunciar, porque é dinheiro do contribuinte, claro, tem que ser revisto, claro, sim. Tem que ser usado de forma correta. Exatamente. Mas não de forma punitiva. Exatamente. A gente tem um problema sério porque no próprio texto da MP 739, você vai verificar que existe lá o governo Temer, o governo estima uma economia de 6,3 bilhões por benefícios que vão ser suspensos e cancelados, né? Como é que ele tem essa estimativa? Como parte com essa estimativa? Foi discutido isso perante as centrais sindicais? Foi discutido isso perante a sociedade? A gente não tem esse conhecimento, só foi imposto isso.
Agora eu queria de vocês, eu sei que eu vou ser meio cruel, porque são muitos assuntos que demandam uma profundidade, mas eu acho que o que nos une também é a ideia de lutar para defender os nossos direitos. Eu queria fazer uma rodada com vocês nesse sentido. Como que nós, movimento sindical, trabalhadores, podemos agir para defender esses direitos e também fiscalizar? Clemente, por favor. Claro. Acho que o primeiro passo é o controle social. Tá? O movimento sindical ele tem proposta para várias áreas dentro da Previdência Social, mas o principal é o controle social, é a transparência. Quando a gente, por exemplo, fala aqui nessa questão das perícias, eu lembro, faz 3, 4 anos atrás, uma grande emissora de televisão, a TV Globo, fez matérias mostrando a indústria da perícia de afastamentos aqui na agência de Osasco. Né? Um dos médicos que combinava o pessoal, pegavam pessoas, faziam simulações organizadas pelos peritos da Previdência Social, alguns peritos, como um deles que chegou a ser preso após a denúncia. Né? Então, a gente vê que uma parte de escândalos voltados às pessoas estarem recebendo benefícios ou afastamentos sem necessitar ou por ter melhorado, mas, em alguns casos, muitas vezes, foi arquitetado por próprias pessoas que estão hoje fazendo perícias para rever coisas do passado. Eles colocaram as pessoas lá dentro. E eles estão, né, assim, passando, né, ao largo dentro de toda essa situação. Não esqueço, Rede Globo fez uma grave denúncia, mostrando casos gravíssimos em Osasco, e um médico chegou a ser preso na época. De vários peritos envolvidos nessa fraude. O que a gente imagina, a visão do sindicato é o seguinte: né, se existe fraude, tem que ser apurado. Se o servidor participou, tem que ser preso, realmente. Isso daí. Mas a questão é muito mais ampla em todo o Brasil, a gente sabe, a questão social realmente. E, então a gente pede a participação da população para averiguação. Sabendo de alguma denúncia, liga no 135, tem a página da internet, você pode denunciar. O que a gente percebe é que a questão do governo também é da economia. A questão da MP 739 não foi simplesmente pela revisão, e sim por economia de 6,3 bilhões de reais que vão ter, né? Então a gente imagina e a gente não compactua com fraude de forma nenhuma. A questão de Osasco, a gente sabe que pouco tempo atrás teve mesmo um médico preso, teve 2 administrativos e tem que ser apurado o máximo possível. Áureo. Então, é importante a gente estar esclarecendo isso e dizer que essa questão da revisão, ela está colocada mesmo para o auxílio-doença, está colocada também para a aposentadoria por invalidez. A cada tempo teria que se estar fazendo essa revisão para ver se a pessoa voltou a ter capacidade ou não. O problema é a forma como se coloca e o momento em que se coloca, né? Um momento de insegurança social como nós estamos passando, né? Onde os trabalhadores que estão aí já na casa dos 60 anos, ou que está há 10, 15 anos aposentado por invalidez, de repente vislumbra a possibilidade de estar sendo jogado de volta ao mercado de trabalho. Agora, em que condições? Então, aí, a forma como se está fazendo é uma forma que baixa como um certo terror na cabeça do trabalhador. Desumana. Desumana. Com empresa fechada, em muitos casos. Exatamente. E aí, a gente também questiona o seguinte, no momento em que o mercado se retrai, o mercado do emprego se retrai, um trabalhador sequelado ou trabalhador inválido, né? Se ele retorna numa perícia e diz que ele está capacitado, tem a garantia desse trabalhador voltar sequer para a empresa onde ele estava preso, ou ele estava ligado, se é que essa empresa ainda existe. Muitas empresas fecharam. Por outro lado, o mercado também não está propício para isso, para novos, né? Para estar integrando mão de obra do jovem que entra hoje no mercado de trabalho, que disputa com esse trabalhador de 58, de 60 anos, né? E no nosso país, infelizmente, um homem com 60 anos, quando está na sua maturidade, quando está no maior do seu conhecimento, o mercado não vê como alguém capaz para estar produtivo. É o contrário, né?
Eu acho que quanto mais você tem a sua idade, você amadurece, você tem potencial para estar desenvolvendo tarefas e estar passando para as novas gerações esse conhecimento. E com certeza a gente vai conversar com vocês mais sobre toda essa problemática, porque ela diz respeito a todos nós temos que cobrar respeito aos nossos direitos, e a gente te convida para acompanhar o nosso programa tanto no site quanto no Facebook e mandar os seus comentários com a hashtag VT Entrevista. Pessoal, muito obrigada, e a gente volta ao assunto, pode ter certeza. Nós que agradecemos.